Corinthians e Palmeiras, mercado da bola de 24. Quem contratou melhor? Como foram feitas essas contratações? Descubra tudo isso no canal de maior credibilidade e menos clubista do país. Vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho das negociações aí do Corinthians e do Palmeiras, os reforços que o Corinthians e o Palmeiras trouxeram nessa janela de 24. Estou fazendo um comparativo dos dois pela rivalidade e para entender o perfil de contratação dessas duas equipes que investiram pesado nesse ano. Então, o Corinthians teve que investir 24 milhões de euros só na compra dos direitos econômicos dos atletas, enquanto que o Palmeiras investiu 16,65 milhões na aquisição desses direitos. Né? Então, o Corinthians investiu um pouco mais, né? E vamos entender um pouquinho o perfil dessas contratações. Então, o Corinthians tem um perfil híbrido, né? O Corinthians não teve um perfil único. Por quê? A diretoria do Corinthians definiu que teria que se livrar dos medalhões. Então, Renato Augusto não renovou, Juliano não renovou, Gil não renovou, Fábio Santos não renovou. E com base nisso, o Corinthians teve que reconstruir o seu elenco com novas peças. Novas peças custam dinheiro, então vamos entender esse perfil, né? Félix Torres, 27 anos, 6 milhões de euros. Contratação pesada do Corinthians, aí, um jogador de 27 anos. E se você olhar o perfil dessas 5 primeiras contratações, são um perfil de idade de auge ali, né? Entre 23 a 27 anos. Então você tem o Rodrigo Garro, 25 anos, 4,6 milhões de euros. Pedro Raul, 27 anos, 4,5 milhões de euros. O próprio Matheus França, lateral direito do Flamengo, 4 milhões de euros. Raniel, 2,5. Então são investimentos com jogadores que estão com auge de forma física, que vão suprir as ausências dos experientes com mais vigor físico e com um potencial de valorização futura, né? Agora, quando você olha essas duas contratações, e talvez um pouquinho do Gustavo Henrique, mas um pouco menos, mas Pedro Henrique e Igor Coronado são jogadores veteranos, tá, pessoal? Então, eu estranhei um pouco essas contratações porque eu entendi a mudança do Corinthians de sair dos jogadores mais consagrados para jogadores mais jovens e com mais vigor físico para a equipe. Mas quando o Corinthians opta por trazer um Pedro Henrique por 1,1 milhão de euros, né, um jogador já consagrado, com um salário mais alto, e o Igor Coronado, que a gente vai entrar em detalhes agora, o Igor Coronado não custou nada pela contratação, mas com o pagamento de luvas, diluídos em salário, o salário dele vai chegar a 2 milhões por mês. Então é um investimento muito alto e é um jogador veterano, é um jogador de mais de 30 anos, que já jogou na Arábia, entre outros lugares. Então o Corinthians começa com um perfil de contratação, jogadores até um pouco mais caros, do ponto de vista de aquisição, mas que tem, por exemplo, o Mateuzinho, né? É um lateral direito de 23 anos. É uma contratação no padrão que foi o Fagner no passado. Ele pode jogar 10 anos pelo Corinthians. Pedro Raul pode jogar pelo menos 6, 7 anos em alto nível no Corinthians. O Garro nem se fala. E podem ser vendidos no futuro. Agora, um Pedro Henrique é uso imediato. Igor Coronado, uso imediato com salário muito alto. Então, será que o Igor Coronado vai trazer tudo isso? Enquanto que o Palmeiras manteve a sua postura. O torcedor palmeirense pediu muito reforços de mais peso, mas o Palmeiras trouxe jogadores na faixa de 24 a 26 anos, a exceção do Lázaro, que tem 21, né? Assim, jogadores jovens, tá? Nenhum jogador velho aqui, né? Então, Aníbal Moreno, contratação mais pesada de 6,5 milhões de euros, o Bruno Rodrigues, o Caio Paulista, né? O Lázaro veio como um empréstimo de 1 milhão de euros. E também o Rômulo, que vai custar só 6 milhões de reais para o Palmeiras por 70% dos direitos. Então, Rômulo, 22 anos, 6 milhões de reais. Igor Coronado, 2 milhões por mês, 31 anos. Então, isso mostra que o perfil de contratação é moldado pelo momento das equipes. O Corinthians quer jogadores de peso para resolver rápido. Então, trouxe Garro, trouxe Félix Torres, jogadores assim, de uma idade mais mediana, só que não tão consagrados, não estavam resolvendo tanto. O Corinthians partiu para contratações mais pesadas. Palmeiras perdeu a Supercopa, tomou pressão da torcida, precisamos de medalhão, e o Palmeiras foi lá e trouxe Lázaro e Rômulo, jogadores jovens apostas. Porque o Palmeiras tem uma visão de longo prazo, é um elenco que se forma para 5, 6 anos, os jogadores vêm com contratos de 5, 6 anos. E o Corinthians traz um Igor Coronado com um contrato de 2 anos. Por quê? Porque é caro e é um jogador mais velho. Então, o Corinthians quer soluções imediatas e o Palmeiras quer soluções de mais longo prazo. O Corinthians, na verdade, está no meio termo, né? Ele trouxe jogadores para solução de mais longo prazo e jogadores mais experientes. E com base em tudo nisso, vamos para o nosso veredito final. Pessoal, indo para o nosso veredito final, hoje a gente falou de Palmeiras e Corinthians, né? Então,
Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aí no canal, né? Bom, falando um pouco sobre o perfil das contratações, a gente viu que o Palmeiras está numa direção mais longo prazo, com poucos jogadores consagrados, o que às vezes faz falta em momentos mais decisivos. E o Corinthians começou por um caminho muito similar ao Palmeiras, né? Então, por exemplo, o Félix Torres é um jogador de um perfil parecido com o Aníbal Moreno. O Garro é um jogador de um perfil muito parecido com o Bruno Rodrigues. E aí parece que sucumbiu um pouco à pressão do precisamos daquele craque, precisamos de jogadores experientes. E vamos combinar que um Pedro Henrique de 33 anos não é muito diferente de um Juliano de 34, 35. O Coronado ganhando 2 milhões por mês lembra um pouco o Rames no São Paulo ganhando também mais de 1 milhão por mês. São jogadores mais velhos, né? São jogadores que não vão dar um retorno a longo prazo para o clube. E isso me preocupa um pouco com relação ao Corinthians, porque o Corinthians, na minha opinião, começou na direção correta, de formar uma equipe com jogadores jovens e que tenham um físico bom e consigam render por 5, 6 anos para você montar uma equipe, né? Então, o Palmeiras faz sempre contratações pontuais no final de ano, sempre entre 3 a 5 contratações, e o Corinthians parece que está sempre tendo que remar, porque, putz, contrata muitos veteranos, esses veteranos acaba a data de validade, tem que contratar outros veteranos, e a roda do Corinthians tá sempre, parece, tendo que reconstruir. A visão que eu tenho é, primeiras contratações do Corinthians muito boas, Garro, muito bom jogador, Félix Torres, entre outros, e esses jogadores vão ser a base do Corinthians para os próximos 5 anos, para você trazer 1, 2 jogadores por temporada, pontuais, para reforçar o seu elenco. Então, são estágios diferentes, e eu espero que o Corinthians consiga fazer essa retomada à base, que foi aquela base de 2012, né, que conseguiu trazer jogadores do interior, revelava jogadores scout. Eu acho que essa que tem que ser a força do Corinthians para conseguir se equiparar aos principais clubes do país. Enquanto que o Palmeiras, eu acredito que esteja na direção correta, trazendo jogadores menos consagrados, mas que na mão do Abel Ferreira ou qualquer outra comissão técnica possam desenvolver o seu futebol ao longo do tempo. E você, quem que você acha que contratou melhor essa temporada? Corinthians ou Palmeiras? Deixa aí no seu comentário, eu quero saber a sua opinião.